Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Amém? Misericórdia? A palavra de Deus diz assim, 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém? Vamos orar? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, aqui está a Tua palavra, nós louvamos o Teu nome. Pai, eu tenho certeza, Senhor, que os Teus filhos que estão aqui nessa noite, que deixaram os seus lares, que deixaram os seus afazeres, que se dispuseram a estar buscando a Tua face nessa noite, que se dispuseram, Senhor, a estar a Te adorando nessa noite. Pai, o Senhor tem uma palavra de vitória, o Senhor tem uma palavra de ânimo, o Senhor tem uma palavra de conforto, o Senhor tem uma palavra de renovo. Pai, eu te peço, Senhor, fala com a Tua igreja de maneira especial, fala, Senhor, com a Tua igreja de maneira sobrenatural, que a Tua igreja seja impactada pelo poder de Deus, que a Tua igreja seja impactada nessa noite pelo Teu sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, fala em cada coração, Pai, e que esta palavra possa cair em terra fértil e produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foram louvados hinos que nos levam a adorar a Deus, que nos levam a glorificar a Deus, que nos levam a exaltar a Deus. Irmãos, e esse não é somente o propósito que Deus chamou a mim e a você, de adorar ao Senhor, de exaltar a Deus, de glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos aprender aqui com Moisés. Nós vamos aprender com Moisés como estar firmes diante das lutas, diante das dificuldades. Nós temos que ficar firmes porque a vitória é... A vitória é nossa, é certa. Amém. Né? Nós vamos ficar firmes porque a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Isso, nós vamos ter essa convicção porque nós vamos ter, ou nós temos fé. Né? Se você ler ali o livro de Hebreus, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu o livro de Hebreus, né? Graças a Deus por isso. Eu tenho fé que todo mundo já leu o livro de Hebreus. E aqui no capítulo 11 nos fala de fé. O capítulo 11, se você começar a ler, ele vai falando sobre Abel, ele fala sobre Enoque, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre Abraão, ele fala de Noé, ele fala de Sara, ele fala de José e fala de Moisés, que foi o trecho que eu acabei de ler. E na sequência, ele vai falar de Raabe, ele vai mencionar, né, alguns outros homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que tiveram fé e alcançaram a sua vitória, alcançaram a sua bênção, né, como Jefté, como Gideão, como Sansão e tantos outros mais. E assim sou eu e você, irmãos, nós temos que aprender a buscar em Deus, nós temos que aprender a crer em Deus, nós temos que aprender a confiar nas promessas do Senhor e ficar firmes para que a nossa vitória venha no nome de Jesus. Eu já falei em outras ocasiões que às vezes nós precisamos tanto de uma bênção, de uma vitória, nós precisamos de algo da parte do Senhor e nós começamos a orar, a clamar, a buscar e de repente vem uma tempestade, vem uma luta, vem um desânimo, nós paramos, saímos daquele propósito, saímos daquele objetivo, saímos daquela meta que nós colocamos ou daquela bênção que nós tanto queríamos. E aí nós começamos a desanimar, nós começamos a fraquejar, nós começamos a olhar para a luta, para a adversidade e quando nós menos pensamos,
nós já não estamos crendo mais na promessa de Deus, nós não estamos mais crendo naquilo que Deus falou aos nossos corações, nós já não estamos mais crendo, paramos até de orar, porque parece que aquele sentimento, aquela convicção, aquela fé saiu do nosso coração e nós começamos a voltar para trás. E aí, quando nós damos conta, nós estamos lá no final da fila. Lá no final. Uma vez eu falei, já pensou se você for o número 1.999, né? É o teu número. E aí, você está lá orando, buscando, confiando, clamando, pedindo. E aí, quando está chegando no 1.998, ai, Deus não vai me dar essa bênção. Aí você, não adianta orar mais. Aí você sai da fila. Quando está chegando a tua vez de você receber a tua vitória. Por isso que nós temos que aprender a ser firmes e constantes. Firmes, sabendo que a vitória é certa. Irmãos, quando nós olhamos para as situações, carnalmente falando, não dá. Quando nós estamos passando por uma prova financeira e a gente olha a nossa conta bancária, nós olhamos assim, não vai dar. Quando nós estamos passando por uma prova espiritual, que você ora, você clama, você jejua, você faz campanha e parece que aquela luta aumenta. Quando nós olhamos assim, irmãos, naturalmente falando, nós não conseguimos ser objetivos, nós não conseguimos ser firmes, nós não conseguimos estar ali na presença de Deus como Ele quer. Mas quando nós estamos ali firmes e constantes na presença de Deus, pode ser que nós olhando, não dá, né? Contemplando a nossa conta bancária, não dá. Contemplando a nossa situação, a nossa vida espiritual, não dá. Mas quando Deus entra com providência na nossa vida, quando mesmo nós não vendo, mas crendo, nós confiamos em Deus, a vitória é certa no nome de Jesus. Mas nós temos que ficar firmes. Firmes no propósito de Deus nas nossas vidas, independente do que aconteça. Mas sabe o que significa ficar firme? Ficar firme, irmão, significa não mudar de opinião. Significa que um dia Deus chegou para você e falou assim: olha, eu tenho uma grande obra na tua vida, eu vou te levantar na face da terra, eu vou te colocar em lugares que você jamais imaginou, eu vou fazer com você coisas que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, teu coração não sabe ainda, mas eu tenho preparado para você. Deus fez uma promessa para a minha vida e para a tua vida no nome do Senhor Jesus. Deus, Ele prometeu algo para mim e para você, e Ele é fiel. Mas nós temos que ficar firmes, sabe como? Quando como eu já falei, vem a dificuldade, vem a luta, nós não mudamos de opinião. Pode vir quem for, pode o inimigo falar na mente, pode Satanás falar no coração, pode o diabo levantar uma pessoa para te desanimar, para falar que não adianta você orar, que não adianta você ficar nesse propósito, que não adianta. Olha, você já lutou tanto, você já fez tantas coisas, mas você não vai conseguir. Mas quando você está firme na presença de Deus, você não muda. Você não fica ali, olha, pensando hoje você pensa de um jeito, amanhã você pensa do outro. Hoje eu vou orar, eu vou clamar. Aí se não acontece no dia seguinte, você para de orar, você para de clamar, você muda o propósito. Não, ser firme e constante é ter convicção naquilo que você acredita. É ter convicção no Deus verdadeiro que te salvou, que te ama, que tem um propósito na tua vida. É não ficar inconstante, mudando de opinião. Sabe aquilo que é certo, irmão, se permaneça naquilo que é certo, porque muitas vezes você vem à casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração que aquela atitude que você quer tomar não é do agrado de Deus, e você está tão envolvido no poder de Deus, na unção de Deus, na palavra, no louvor, na unção do Espírito Santo de Deus, na Shekinah do Senhor sobre a tua vida, que você sai daqui cheio de certeza que você está no caminho certo, cheio de certeza que você está fazendo a coisa certa, cheia de certeza que você está obedecendo a Deus. Mas aí você sai daqui, chega lá na rua, chega em casa, no teu ambiente de trabalho, na tua família, em algum lugar, e se levanta uma oposição. Se levanta uma pessoa, parece que joga aquele balde de água fria. Sabe quando você sai acreditando, cheio de poder, de unção ali, com a fé renovada? Aí você chega em casa, te joga um balde de água fria.
E às vezes por causa desse balde de água fria, às vezes por causa de uma palavra que lançam, tudo aquilo que você assimilou da presença de Deus, tudo aquilo que você se encheu num culto, tudo aquilo que você recebeu de Deus parece que vai se esvaziando, vai acabando, e você começa a duvidar da promessa de Deus. Mas quando nós somos firmes no propósito de Deus, nós não mudamos. Sabe quando você tem um objetivo? Se você tem um objetivo, você começa a trabalhar nele, irmãos, não saia desse objetivo, não saia desse propósito. Pode se levantar quem for, qualquer pessoa, não saia do propósito de Deus na tua vida. Isso é ser firme, isso é ficar firme, não ficar cocheando entre dois pensamentos. Um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Um dia quer fazer uma coisa, outro dia quer fazer outra. Irmãos, mas tenha convicção do que Deus quer na tua vida, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Porque Deus quer que nós fiquemos firmes, principalmente nas promessas do Senhor. E quando nós ficamos firmes, irmãos, há consequências para a nossa vida. Há consequências boas para a nossa vida quando nós ficamos firmes. Mas nós vamos ver também que existem outras consequências. Mas quando nós estamos ali firmados, né, na presença de Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa fé é acrescentada. Porque você vai buscando, você vai clamando, você vai tendo firmeza no propósito de Deus na tua vida. E isso vai gerar em você perseverança. E aí você vai perseverando, 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 e essa perseverança gera fé. E aí você tem fé, e essa fé faz você perseverar. Percebe que é um ciclo que nós ficamos. Fé te faz perseverar, a perseverança te faz ter fé, a fé te faz perseverar, a perseverança faz você ter fé. Irmãos, e nós precisamos disso. Por isso que cada um de nós tem que perseverar na presença de Deus. Por isso que cada um de nós tem que perseverar em buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto está perto. Cada vez que você sai da tua casa, cada vez que você vem à casa do Senhor, mesmo às vezes desanimado, frustrado, decepcionado, arrasado, você está perseverando. E Deus está vendo a tua perseverança, e Ele vem e te acrescenta fé, e Ele fala com você, e você é renovado no nome de Jesus, porque há consequências para aquele que está firme na presença de Deus, para aquele que persevera. Irmãos, se eu perguntar para cada um dos irmãos aqui, cada um tem uma luta, cada um entrou aqui preocupado com algum problema, cada um entrou aqui ansioso por alguma coisa que vai ter que resolver, mas graças a Deus que você tem fé para estar aqui, graças a Deus que você tem perseverança para estar aqui, e graças a Deus que mais uma vez você venceu o inimigo da tua alma, porque ele não queria que você entrasse por essas portas, ele não queria que você saísse da sua casa para estar aqui, porque ele sabia que hoje o Senhor iria fazer uma grande obra na tua vida. Ele sabia, Alabaxurianda, Alamanás, que Deus ia falar com você de maneira tremenda, que você, Alabaxurianda, vai sair daqui perseverando, cantando o hino da vitória, na certeza que Deus é com você em nome de Jesus. Mas você perseverou, você confiou, você teve fé em nome de Jesus. E nós vamos ver que Moisés também ficou firme, por isso que ele foi vencedor. Moisés ficou firme ali no propósito de Deus na vida dele, e ele foi vencedor. No versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que nós aprendemos aqui na firmeza de Moisés, nesse versículo? Moisés, ele poderia ter ficado lá no Egito. Moisés poderia ter aceitado ser chamado filho da filha de Faraó. Né? Moisés poderia ter aceitado aquele nome, poderia ter aceitado aquela glória, poderia ter aceitado aquelas honras que ele teria sendo filho da filha de Faraó. Mas Moisés, sabe o que ele fez? Ele não negou a sua identidade. Ele não negou quem ele era. Ele não negou o seu povo. Ele não negou a sua origem. Ele não negou quem ele era. E muitas vezes, nas circunstâncias do dia a dia, muitas vezes nós somos colocados em situações que nós temos que negar o nome de Deus. Nós temos que negar
né, de sermos servos do Senhor. Situações vêm contra a nossa vida que muitas vezes as pessoas querem que nós neguemos que nós somos filhos do Senhor. Quer que nós neguemos a verdade do Senhor. Quer que nós neguemos a obra de Deus nas nossas vidas. Mas eu te convido nessa noite a ser firme e constante. Você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Chamado e chamada nesse mundo para fazer a diferença. Então não negue quem você é. Às vezes nós trabalhamos em empresas, em locais, passa-se anos e anos. E às vezes a pessoa trabalha com a gente lado a lado. Passa-se anos e nós não sabemos que aquela pessoa serve a Deus. Nega o nome de Deus nas suas atitudes, na sua maneira de falar, na sua maneira de portar. Por quê? Porque pode ser que, mas vão saber que eu sou crente. Irmãos, tem que saber que nós somos crentes sim. E nós também temos que saber que quando nós falamos isso para os quatro cantos, quando nós não negamos a nossa identidade de sermos filhos de Deus, há um preço de fidelidade a Deus nas coisas, quando se propõe coisas erradas na nossa vida, há um preço para nós fazermos a diferença nas coisas que muitas vezes vêm erradas ao nosso encontro. Há um preço que nós temos que pagar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena você não negar a sua identidade de filho de Deus. Vale a pena você não negar a tua identidade de ser chamada filha do Senhor. Alabachurianda, alamanás. Moisés não negou a sua identidade. Moisés ali não aceitou. Não deixe ninguém influenciar a tua vida. Parece que quando nós fazemos um propósito com Deus, uma mudança nas nossas vidas, não, agora eu vou me dedicar a ler a Bíblia, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou ser uma nova criatura verdadeiramente, eu vou voltar ao primeiro amor. Parece que se levanta todo mundo. Se levanta o inferno para parar você. E sabe aonde ele vai atacar? Aonde você é mais frágil. Aonde você lá no mundo era mais tentado. Aonde lá no mundo nós éramos mais tentados em alguma área, é onde ele vem, irmãos, com toda a força. Para que você não fique firme, para que você vacile, para que você negue o nome do Senhor, para que você pense assim, mas é só uma vez só, não tem problema, depois eu peço perdão a Deus e está tudo bem, irmãos, tem problema sim. Porque é um pecado consciente, você está fazendo premeditado, não pode. Tem gente que se esconde nisso, eu vou fazer, depois eu peço perdão. Aí tem gente que ainda faz assim, eu peço perdão, faço, depois eu peço perdão depois, né? Irmãos, está errado, né? Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quando nós estávamos no mundo, quando nós andávamos errantes, fazendo aquilo que dava na nossa cabeça, fazendo o que dava na telha, né? A gente fazia e desfazia. Aí Deus, quando nós aceitamos a Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, não se lembra mais deles. Mas quando nós estamos na presença de Deus, e quando nós sabemos fazer o certo e nós não fazemos, nós estamos pecando. Quando nós podemos fazer o que é correto e nós não fazemos, nós estamos pecando. Nós não estamos sendo firmes, mas em nome do Senhor Jesus, se você for tentado, se você for ali aliciado a fazer alguma coisa errada, seja firme na presença de Deus, seja constante na presença de Deus, não negue a sua identidade. Irmãos, tem peso você ser filho de Deus. Tem peso de glória sobre a tua vida. Porque quando você andar aí por esse mundo, alabachurianda, alamanás, e você não negar a sua identidade, e você estiver na presença de Deus, alabachurianda como Ele quer, o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. E o Senhor vai preparar coisas para você que você nem imagina que Ele tem a preparar na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Mas Moisés ficou firme. Ele não negou a sua identidade. Ele não se deixou influenciar. Irmãos, é a mesma coisa que chegar para uma pessoa que de repente está sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem conta bancária, sem nada. Chegar e falar assim, olha, o homem mais rico do mundo vai te adotar. E aí? Só que você tem que negar que você é crente. Você tem que negar que você é servo de Deus. Você tem que negar que você serve o Deus verdadeiro. Você tem que negar buscar a Deus. Você tem que negar todas as coisas. E aí? Olha a tentação, né? É uma tentação, é ou não é?
Por isso que nós temos que estar firmes e constantes, para que quando a tentação vier, quando a luta vier, quando a adversidade vier, você esteja firme, que você não caia na tentação. Eu estava lendo um livro, que eu estou preparando o meu TCC, e me chamou a atenção. Como nós somos tentados? Por exemplo, quem gosta de doce aqui? A maioria, né? Mais ou menos, mas a maioria gosta. Vamos pela maioria, a maioria vence, né? Aí você comeu, foi na churrascaria, comeu. Aí de repente vem aquele garçom com aquele carrinho enorme, como o pastor fala, né? Enorme, cheio de sobremesa. Você olha ali, né? Para quem gosta de doce, irmãos, né? Você olha, você não sabe se você come o pudim, você não sabe se você come a salada de frutas, você não sabe se você come manjar, você não sabe se você come a torta holandesa, você não sabe se você come a torta de morango, você não sabe se come o que mais que vocês gostam, né? Torta de limão, de maracujá, mousse daqui, mousse dali. Irmãos, você vê como nós somos tentados? Se o garçom chegasse lá e falasse assim: olha, as sobremesas estão aqui, tá bom? Um papel. Será que a gente ia ser tão tentado dessa maneira? Não. É isso que o diabo faz com a gente. Ele coloca o pecado na nossa frente. Ele coloca a tentação na nossa cara, assim, para você ficar babando, com vontade de devorar aquela sobremesa. Mas aí nós temos que estar firmes e constantes. Se ele viesse assim, se o pecado fosse assim, passando, sabe? Você está passando na rua, de repente você vê um vulto, viu? Você nem sabe se é homem, se é mulher. Vai tentar o quê? Né? Agora parece que vem assim, com um sapatinho de algodão. Bem manso, né? Bem delicado, para chamar a tua atenção. E aí, quando chama a atenção, quando vem na mente, desce ao coração, você malicia, você pensa, você pecou. E agora? Mas por isso que o Senhor nos traz para a sua casa, por isso que o Senhor fala conosco, para que você possa vencer as tentações em nome de Jesus. E nós só conseguimos vencer as tentações ficando firme. Firme, irmão. Firme, né? A tentação passou aqui, ó. Nem o olho, você vai para cá. Você, firme. Firme. E vou te contar um segredo. Para você pecar menos ainda, se você olhar para o alto, que é de onde vem o teu socorro, se você olhar para o céu, se você olhar para o Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer? Eu já falei isso em outra pregação. Você não vai conseguir olhar o que está ao teu redor. Então, se tiver uma mulher com uma saia, micro saia, só o cós da saia, você não vai conseguir ver nada. Você está olhando para o Senhor, né? E aí, já pensou? Então, irmãos, tenha o foco somente no Senhor Jesus. Fique firme somente no Senhor Jesus. Porque Moisés ficou firme. Moisés passou situações diferentes que nós passamos hoje. Mas ele foi tentado, ele foi provado. Ele foi ali, né? Vou dizer esse termo, massacrado até pelos seus próprios companheiros, pelo seu próprio povo. Mas ele ficou firme. E no verso 25 diz assim: olha o que ele escolheu. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmãos, as nossas escolhas, elas vão ter consequências para a nossa vida. As nossas escolhas, como eu já falei, elas vão ter consequências também de você abrir mão de várias coisas. Moisés ali, ele preferiu ser maltratado. Muitas vezes, irmãos, para nós estarmos na presença de Deus, para nós fazermos a vontade do Senhor, é preferível que você seja injuriado, é preferível que você seja caluniado, é preferível até que você seja maltratado com palavras, mas o importante é que você esteja na presença de Deus, o importante é que você esteja firmado em Deus, no nome de Jesus, que aí você vence, você conquista. E aí sabe o que vai acontecer? Pode falar o que quiser de você. O que importa para você é o que Deus acha de você. Pode criticar à vontade. O que importa é que Deus conhece o teu coração e a sinceridade do teu coração. Moisés ali preferiu ficar firme, podendo até ser ali maltratado, podendo passar pelas adversidades, podendo ter a mesma sentença que os hebreus teriam mais para frente, porque queriam sair ali do Egito. Mas ele
Ele preferiu por quê? Porque aquele maltrato, aquela parte ruim que poderia acontecer na vida dele, aquela consequência ruim, era passageira. Mas a glória do Senhor, a presença do Senhor, a salvação do Senhor é eterna, irmãos. Não dá para comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. As coisas terrenas, elas passam. As coisas terrenas, elas acabam. As coisas terrenas, elas se deterioram. As coisas terrenas são corruptíveis. Mas as coisas celestiais, quando nós ficamos firmes na presença de Deus, elas não acabam, elas são eternas, elas são incorruptíveis. Nós temos uma herança preparada lá no céu. Nós temos uma herança, né? Nós temos uma promessa. E quem for fiel até o fim, quem for firme até o fim, o Senhor dará a coroa da vitória no nome de Jesus. Aceite as consequências da sua escolha. Talvez você seja colocado de lado, porque você serve a Deus e não faz as coisas erradas. Talvez você seja colocado de lado quando todo mundo está escutando uma música que não agrada a Deus e você prefere ouvir um louvor. Mas aceite essa consequência para a tua vida, porque ela é benéfica, em nome do Senhor Jesus. E Moisés, continuando no verso 27, na parte A, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Moisés foi firme, irmãos. Moisés ali, ele deixou o Egito não temendo a ira do faraó, a ira do rei. Ele sabia que faraó ia espernear, ele sabia que faraó ia se levantar, ele sabia que faraó ia se levantar contra a vida dele, que ia acontecer um monte de coisas, porque sabia que ele ia ficar irado. Mas mesmo assim, ele saiu do Egito. E sabe o que nós aprendemos aqui na firmeza de Moisés? Que Moisés decidiu que o Egito, que simboliza o mundo, não teria domínio sobre a vida dele. O mundo, irmãos, não pode ter domínio sobre a tua vida. O mundo não pode dominar a tua maneira de pensar. O mundo não pode dominar a tua maneira de falar. O mundo não pode dominar a tua caminhada na face da terra. O mundo não pode dominar os teus pensamentos, o teu coração. Decida hoje que o mundo, que o Egito não tem domínio sobre a tua vida, mas sobre a tua vida está a bênção do Senhor, sobre a tua vida está a mão do Senhor, sobre a tua vida está a unção do Senhor, sobre a tua vida está o poder de Deus. Não deixe o mundo dominar a tua vida. Moisés decidiu: o Egito não tem poder, não vai dominar a minha vida, porque eu estou firme na presença de Deus. E você vai ter que sair nessa noite com essa convicção, que o mundo não domina a tua vida, mas quem domina a tua vida é o Senhor. Quem domina o teu pensar é o Senhor. Quem domina o teu falar é o Senhor. Quem domina a tua maneira de andar é o Senhor. Quem domina as tuas atitudes é o Senhor. Seja firme, porque você vai ser vitorioso e vitoriosa no nome de Jesus. Aleluia. Decida hoje: deixa o mundo e sirva a Deus. E na continuação do versículo diz assim: porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmãos, ele somente acreditou. Ele ficou firme e creu e confiou. Ele somente, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Porque ficou firme, como vendo o invisível. Vendo aquilo que não tinha acontecido. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para ele. Deus tinha falado para ele que ele tiraria o povo do Egito com mão forte, que Deus falaria com ele, que Deus estaria com ele, que Deus faria prodígios e maravilhas através da vida dele. E algumas coisas não tinham acontecido ainda, mas ele via o invisível, aquilo que não estava à sua frente. Irmãos, e crente, cheio do poder de Deus, anda pela fé e não por vista. Anda por aquilo que você não está vendo, mas você está crendo em nome do Senhor Jesus. Ele tão somente creu e acreditou. Mas vocês acham que foi fácil Moisés sair ali do Egito? Vocês acham que foi fácil ele ficar firme? Vocês acham que foi fácil ele tomar decisão de não aceitar ser chamado filho da filha de Faraó? Vocês acham que foi fácil ele saber que Faraó ia se levantar com toda a fúria sobre a vida dele, mas ele permaneceu firme? É essa ousadia que Deus quer te dar nessa noite. É essa autoridade que Deus quer te dar nessa noite. É essa
força que Deus quer te dar nesta noite, para que você seja valente, para que você seja corajoso, para que se o inferno se levantar contra a tua vida, você tem autoridade no nome de Jesus, você tem firmeza, você tem fé no Deus que você serve, e você começa a caminhar, e você começa a buscar, e você começa a orar, e você vai cantando o hino da vitória no nome de Jesus. Porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos ali, porque Deus usou Moisés, Moisés saiu do Egito, levou todo mundo, irmãos, não foi fácil. Moisés passou ali por situações dificílimas. Moisés passou por provações muito difíceis, muito complicadas, que talvez eu e você nós não conseguiríamos vencer. Talvez eu e você parássemos no meio do caminho e falássemos, e agora, Senhor, o que eu faço? Mas Moisés ali foi firme. E é interessante que quando nós decidimos sair do Egito, quando nós decidimos sair do mundo, quando nós decidimos fazer a vontade do Senhor, até os da nossa própria casa se levantou contra a gente. Em Êxodo capítulo 5, verso 21, diz assim: e disseram-lhe, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus chama Moisés e fala com ele na sarça ardente, fala para ele chegar até Faraó e falar assim, olha, fala que o Eu Sou te enviou e que é para deixar o povo me cultuar, me buscar lá no deserto. Quando Moisés chegou até a Faraó a primeira vez, o Faraó chegou assim, nossa, vocês devem estar sem fazer, os judeus devem estar sem fazer nada. Porque se eles têm tempo de ficar buscando a Deus, se eles querem cultuar o Deus deles, né? Eu acho que o trabalho que eu estou dando para eles é pouco. Vamos aumentar a carga, vamos tirar a matéria-prima deles, para que eles vão atrás da matéria-prima, para que eles tenham que fazer o mesmo trabalho. E quando isso aconteceu, irmãos, esse mesmo povo que se levantou contra Moisés aqui, que criticou a atitude de Moisés, é o mesmo povo que estava clamando para que Deus os livrasse, era o mesmo povo que estava clamando para que Deus os libertasse do Egito, era o mesmo povo que estava pedindo para que Deus enviasse alguém para os libertar. E quando Deus enviou Moisés para libertá-los, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, eles se levantaram contra Moisés. Olha, Moisés, o que você fez, a tua atitude, sabe, esse negócio agora de você ser crente não está bom não. Sabe, você vê que é uma coisa do maligno, porque quando estamos no mundo, você pode beber, você pode fazer tanta coisa errada que ninguém se incomoda, parente não liga, acha até bonitinho. Quando você vai para a igreja, eu vou para a igreja, mas de novo para a igreja, começa a implicar porque você está indo buscar Deus, começa a implicar porque você está buscando a face do Senhor. Irmãos, isso é coisa do maligno, para que você não fique firme, para que você pare nessa jornada, para que você, em nome do Senhor Jesus, não vença, não conquiste, mas em nome do Senhor Jesus, toda palavra contrária contra a tua vida, toda palavra de desânimo, toda palavra de derrota está quebrada no nome de Jesus. Alá, xaralamanás, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está lá fora. E o próprio povo de Moisés se levantou contra ele. Mas se não bastasse, Deus falou novamente com Moisés, e ele falou assim, olha, Moisés falou, Faraó não deixou o povo ir, ele aumentou o trabalho, tirou a matéria-prima, eles se levantaram contra mim. Aí Deus falou para Moisés assim, olha, vai lá em Faraó e fala para ele deixar o meu povo ir, me cultuar, me adorar. Moisés novamente foi lá perante Faraó. Aí Faraó não deixou o povo. E aí Deus falou assim, olha, mandou a primeira praga, as águas se transformando em sangue. E quando Faraó viu que o negócio ficou complicado pro lado dele, Moisés, fala pro teu Deus, eu vou deixar o povo ir, olha, só fala para ele reverter essa situação. Aí Moisés acreditou em Faraó, falou com o Senhor tirou, removeu aquela praga, digamos assim, numa palavra mais fácil, removeu aquela praga. Quando ele viu que estava tudo bem, né, que a praga tinha sido tirada, Faraó, não vou deixar o povo ir. O que nós aprendemos aqui? Foi uma praga só? 1, 2 vezes Moisés foi até Faraó. 3 vezes Moisés foi até Faraó. 4 vezes Moisés foi até Faraó. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, irmãos. Precisou Deus mandar 10 pragas. Até a morte dos primogênitos, que foi a última praga, para que
Faraó libertasse o povo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez você tenha chegado perante Deus uma vez só, pedindo algo que você precisa, pedindo uma libertação, e aquela libertação não aconteceu, aquela bênção não veio. Eu quero dizer para você, fique firme e peça de novo. E se você foi segunda vez diante do Senhor e aquilo não aconteceu, você vai lá de novo. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. Ajuda, Senhor, a buscar a tua presença. Que você possa ir na presença do Senhor uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 100, quantas vezes forem necessárias, mas que você seja firme e constante na presença do Senhor. Mas depois de passar por tudo isso, você pensa que acabou? O povo saiu, Faraó liberou, e vai todo mundo embora. E vamos embora. E glória a Deus, aleluia, né? Irmãos, é uma coisa interessante. Você pede tanto uma bênção, aí ela chega na tua mão. Você acabou de receber a bênção, vem outra prova. E aí o que aconteceu? Eles saíram lá do Egito. Quando eles estão caminhando lá, chegaram em frente da onde? Do Mar Vermelho. Mais uma dificuldade. Mais uma prova para ver se Moisés ficava firme. Aí Moisés chegou para Deus e começou a clamar. Aí Deus falou para ele assim: Moisés, por que você clama para mim? Acho que Deus deve ter falado assim, né? Na Bíblia não fala. Moisés, olha já o que eu fiz. Eu já te livrei daqui, eu já te livrei dali, eu já operei, eu já mandei praga, eu já tirei praga, eu já mandei praga, eu já tirei praga, eu curei, eu libertei, eu fiz prodígio, eu fiz maravilhas. O que é um marzinho na tua frente? O que é esse mar na tua frente? Sabe o que você tem que fazer? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que seja firme. Irmãos, como é que você marcha? Quem participou do exército sabe disso. Você marcha de qualquer jeito, né? Todo relaxado, todo caindo para os lados. Não, você marcha firme. Firme. E aquele povo ali, né, marchou ali, o Senhor abriu ali as águas do Mar Vermelho, eles passaram com os pés enxutos e o Senhor deu a vitória. Sabe por quê? Porque Moisés foi firme e constante na presença de Deus. E se você quer ter vitória, se você quer ter bênção, se você quer que esse desânimo que tem assolado a tua vida saia no nome de Jesus, você tem que ser firme na presença de Deus. Se você quer que essa tristeza saia do teu coração, você tem que ser firme na presença de Deus. Se você quer que essa tentação que tem sido lançada contra a tua vida, você resista, você tem que ser firme em nome de Jesus, firme e constante. Não vacila, irmãos. Não vacila. Não olha para a direita não, não olha para a esquerda não, porque se você olhar para a direita e para a esquerda, você vai se corromper, você vai desanimar, você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para os problemas e você vai se frustrar e não vai conseguir ficar firme na presença de Deus. Quantas lutas, irmãos, Moisés passou? Quantas lutas você tem passado? Mas ele obteve vitória. E você vai obter vitória também quando você estiver firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém?